Recentemente foi lançado nos Estados Unidos um livro intitulado Under God's Umbrella, ou Sob o Guarda-Chuva de Deus, de Holly Guth. É um livro devocional muito interessante sobre a fé e os desafios do dia a dia. Uma das ideias centrais do livro é que o grande guarda-chuva não pode parar a tempestade, mas permite você caminhar nela. Assim deve ser a fé que Deus nos concede. A fé como um guarda-chuva, não para a tempestade, mas permite que eu ande nela. Uma interessante analogia, eu devo admitir, mas hoje eu gostaria de fazer uma outra leitura desse quadro e até uma advertência. Eu estou me referindo ao erro de tornar o próprio Deus um guarda-chuva para as ocasiões mais difíceis. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Eu tenho em casa um outro livro muito antigo, de 1945, intitulado A Marcha da Civilização, de Arthur Maxwell. Esse livro foi publicado no final da Segunda Guerra Mundial e ele já observava naquele tempo como, após o fim da Primeira Grande Guerra, os livros de ficção e romance tiveram uma queda de 50% nas vendas, ao passo que as bíblias e livros religiosos aumentaram em 2,5 vezes a quantidade de exemplares vendidos só nos Estados Unidos e no período de 1 ano. O mesmo se repetiu em outras épocas de tragédia, como por exemplo, depois da queda do World Trade Center nos Estados Unidos ou dos ataques terroristas na Europa. Mas o mais curioso é que, tanto antes quanto hoje, assim que o susto passa, ou algum tempo depois da tragédia, os livros de ficção voltam a subir as suas vendagens e a Bíblia volta a cair em relação a eles. Isto me mostra que muitos, tristemente, têm Deus apenas como um guarda-chuvas no qual estão se familiarizando e se protegendo. É que eles correm para Deus quando está chovendo, mas parecem esquecer Deus no primeiro banco de ônibus assim que chega a estiagem e o sol volta a brilhar. Será que precisamos sempre ser lembrados através de tragédias que Deus existe para não o esquecermos na primeira situação de bonança? Não é à toa que o céu tenha de vez ou outra permitir algumas tragédias para nos acordar para a realidade. Pois, como dizia C.S. Lewis, o sofrimento tristemente nos torna um pouco mais claros para ouvir Deus. O sofrimento é como se fosse o megafone de Deus para um mundo que está surdo. Surdo e que não aprende que Deus é um amigo constante e não apenas um mero guarda-chuva.